Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 40, último capítulo. O canhão da paz. O tempo transcorria, recompondo-nos a paz, quando, para grande surpresa nossa, fomos convidados para uma das mais desusadas solenidades já ocorrida em nossa colônia. O governador decidiu erguer um monumento em homenagem a Alberto. O fato, decididamente, surpreendia-nos sobremaneira, porque, como de hábito, as esferas espirituais, que já se voltaram para os ideais superiores da vida, não se dão a instrumentos de culto à personalidade, tal qual ainda ocorre no mundo físico. Não idolatramos heróis, muito menos aqueles arrebanhados dentre os que se destacam pela supremacia dos valores humanos, ou simplesmente pela execução de tarefas programadas na senda do progresso. Comumente fazemos nossos próceres entre os homens santos, que desempenham serviços nobilitantes no bem e atravessam a vida na carne sob o manto do anonimato e investidos de sincera humildade. Por isso, fomos tomados de imensa curiosidade diante do surpreendente acontecimento. No dia aprazado, uma manhã domingueira, enriquecida de eflúvios divinos, nos acolhia diante de uma edificação oculta por um manto, como nos moldes terrenos, em um dos nossos jardins terapêuticos. Éramos poucos amigos, e junto com os dirigentes de nossa colônia, Heitor se fez presente, irradiando contentamento, enquanto Alberto, demonstrando nítido acabrunhamento, relembrava os momentos em que se via o alvo das atenções nas cerimônias da terra. Após um coral de vozes argênteas suscitar-nos a presença do divino, o diretor de nossa colônia, tomando a palavra, falou-nos com entusiasmo. Amigos, reunidos sob a tutela de Jesus, convocamos a alegria para estar em nosso meio, nesta pequena solenidade que haverá de nos renovar o ânimo para a continuidade de nossas vidas. Em seguida, convidando Caterine a descerrar o véu que o encobria, surpreendemo-nos ainda mais, admirando o incomum monumento. Confeccionado em marmórea matéria branca, um largo e baixo pedestal sustinha um belo homem alado, à feição de um anjo, ao lado de uma espécie de canhão, com suas grandes rodas, à moda das antigas peças de artilharia. 3 alvos pombos pousavam sobre a estrutura. Um deles, com as asas ainda abertas, e um quarto alçava voo das mãos entreabertas do áleo e garboso ente que adejava meigo sorriso na face, delineada em delicados traços helênicos.
Em sua retaguarda, as ruínas de uma pratibanda bordada por trepadeira florida lembrava-nos os horrores da guerra, e abaixo, letras em relevo intitulavam a bela obra: Canhão da Paz. Findo o nosso espanto inicial, o diretor continuou: Como veem, não os convidamos aqui para homenagear um homem que se fez herói na terra, mas para nos alegrarmos com uma surpreendente proposta de paz nestes dias que ainda reverberam a agonia da imensa guerra que devastou a Europa e os corações humanos. Indicando com os olhos, nosso intimidado amigo prosseguiu: Alberto, que todos aqui conhecem e aprenderam a estimar, é um dos socorristas do Vale dos Suicidas, de quem hoje nos orgulhamos em elevar à condição de assistente. Poucos conhecem a sua história, porém podemos lhes adiantar que este homem, em tempos idos, filiou-se à disseminação da guerra, aperfeiçoando e incentivando o uso do canhão como instrumento de destruição na terra, favorecendo a multiplicação da maldade. Depois de peregrinar pelas veredas das sombras, estimulando batalhas memoráveis entre os irmãos terrenos, iniciou o caminho da regeneração, dedicando-se à missão de dar asas aos homens, como todos sabem. Porém, o que muitos não se deram conta é que a sua mais surpreendente invenção não foi propriamente o aeroplano, mas sim o outro canhão. Este, porém, muito especial, pois se prestava a salvar vidas e não a destruí-las. Sim, amigos, este instrumento, retratado fielmente nesta estátua que estamos admirando, é um paradoxal canhão salva-vidas, a última de suas engenhosas criações na jornada terrena. Sua finalidade era atirar boias flutuantes no mar, à beira das praias, em direção àqueles que lutavam para vencer as águas, ameaçados de afogamento, e por isso foi denominado Canhão Salvador. E temos notícias que o aparelho chegou a salvar, de fato, 2 vidas na França. O ciralado que o locupleta, criação artística de nossos artesãos, é ainda o mesmo Ícaro da lenda antiga, porém redimido e recuperado de sua estridulosa queda dos patamares da altivez. O mundo da carne, fascinado ainda pelos rumores da guerra e embriagado pelos anseios de ambição, não deu o devido valor ao invento e seguiu adiante no seu afã de conquistar instrumentos de demolição e não de auxílio. Permaneceu o artefato completamente esquecido e menosprezado pelos homens. Não se deram conta de que, embora vestida de ingenuidade, estavam diante de sua mais significativa criação para a regeneração de sua consciência imortal. Contudo, espíritos iluminados se reuniram na praia de Biarritz, admirados do invento, pois ainda que vertida de uma alma que se encaminhava para a sua derrocada, simbolizava a redenção de seu passado, comprometido com a destruição, e naquele momento ele convertia o seu malfadado canhão de outrora em arma de salvação e suscitante de paz. Pudessem os homens, espelhando-se neste exemplo, transformarem seus poderosos arsenais de guerra em veículos de socorro, e o reino de Deus far-se-ia na terra. Desde este dia, entidades superiores identificaram em Alberto o pendor apaziguador que o dominava e recolheram seu sincero desejo de ressarcir o passado delituoso e aguerrido através da alquimia evolutiva do espírito. Sua contribuição à paz foi arquivada como genuína lembrança para os pósteros e passaram a incentivar a sua luta contra a guerra. Embora eivado de bons propósitos em decorrência do ambiente de elevado teor espiritual em que passou a respirar, o mensageiro da concórdia não foi ouvido com seriedade.
Sua carta à Liga das Nações foi ridicularizada e o prêmio que instituíra para coibir o uso do avião na guerra a ninguém interessou, parecendo advir de alguém que já não estava no uso pleno de sua razão. Os dirigentes dos povos, entorpecidos pelas injunções da inferioridade e obedientes aos apelos das sombras, preferiram seguir na soturna faina da acirrada luta de interesses egoísticos, acumulando armas de terrível poder destruidor, redundando no infeliz desfecho que abalou o mundo. E voltando-se particularmente para Alberto, perfilando palavras sinceras de estímulo e não de evasivos elogios, tal ao gosto humano, acresceu: nosso amigo merecia ter sido de fato condecorado pela contribuição à paz, muito mais do que pelo desempenho em sua missão de cunho eminentemente tecnológico junto à humanidade. Eis então que decidimos homenagear a paz, mesmo cientes de que não nos convém a perpetuação do hábito de lustrar personalismos com inadequadas idolatrias. Estaríamos fazendo-lhe imenso mal e não um bem, estampando seu nome ou sua efígie sob o monumento. Mas deixaremos aqui a sua lembrança com seu arpão salvacionista orientado para o Vale dos Sofredores, fazendo-nos recordar que nossos esforços devem permanentemente se voltar para o mar revolto do desespero humano, onde se afogam os imprevidentes e em cuja direção temos que atirar as boias de nossa boa vontade de servir. A escultura possui áreas de sensibilidade psicométrica e, caso o irmão nos permita, gravaremos em seus sítios de irradiação a sua história em formas de ondas mentais coaguladas. Todo espírito sensível e que guardar interesse em conhecer a motivação desta edificação, tocando-a, poderá ler o enredo de suas últimas encarnações. Não queremos, contudo, entronizar o homem velho, sem dúvida, ainda aspirante à suntuosidade que a todos nos compraz. Por isso não exaltaremos seus feitos heróicos na terra, pois, se o fizéssemos, muito outros nomes teriam que igualmente ser lembrados no desempenho de sua missão. Porém, evidenciaremos o relato de seus erros e suas fragorosas quedas para que, espelhando-nos nelas, possamos nos convencer decididamente de que o orgulho é fel venenoso que, vertendo de nossa arrogância desmedida, é capaz de nos arremeter aos mais profundos abismos da desdita e da dor. Compreenderemos que a vingança e a guerra nos trazem imensos prejuízos evolutivos, consumindo largas porções de nosso destino na correção de seus inquestionáveis equívocos. E ainda que, finalmente, por mais lesada se encontre nossa consciência, a lei nos favorece sempre em chances para a recuperação mediante o trabalho em prol do bem e a reforma sincera dos hábitos segundo os preceitos evangélicos. O seu roteiro de regeneração servirá não somente para soerguer os caídos de toda sorte, mas principalmente para nos precaver das quedas pela arrogância, sem olvidarmos que o seu esforço para a superação do instinto aguerrido será precioso exemplo, exortando em nós a prática da concórdia e, quiçá, instigando os homens de boa vontade a transformarem suas armas em símbolos de mansuetude, fazendo da terra o reduto da paz celestial. Convidando Caterine, escondida na simplicidade de meio olhar, a amparar-se sob o seu terno abraço, continuou, arrulhando aprazimento. O momento é propício ainda para darmos as boas-vindas a esta valorosa companheira que se integra ao nosso corpo de servidores e nos enriquecerá com sua jovialidade, trabalhando pelo bem comum. E temos ainda a satisfação de conferir-lhes, a Alberto e Caterine,
nossa carta de alforria, que os autoriza a atuarem doravante como assistentes em nossa colônia, concedendo-lhes definitiva alta da condição de enfermos, embora todos continuemos doentes diante da lei, assistidos permanentes da paternidade divina e carentes da redenção definitiva aos valores da perfeição. Convocamos as forças superiores para lhes assegurar êxito nos novos e alvissareiros planos para o futuro, em que as necessidades mais prementes do espírito falarão mais alto. E dirigindo-se com graça para Alberto, finalizou: não se preocupe, irmão, não exaspere sua ansiedade diante da marcada timidez. Não lhe daremos a palavra para que nos fale em defesa de sua imerecida posição de homenageado e exalte diante de nós sua aspiração à sincera humildade. Estamos reunidos para homenagear a paz e não em nome de nossos arraigados personalismos. Por isso pedimos apenas que Deus o abençoe, amparando sua nova vida. Envolvidos por sentida prece que Heitor nos teceu, convocando a concórdia na terra e exorando as bênçãos do Cristo para o sustento de nossos ideais, encerramos a pequena festividade, exalando genuína alegria, congratulando-nos em meio às flores exuberantes que, parecendo corresponder às nossas emoções mais puras, trescalavam perfumes sublimes, envolvendo-nos em atmosfera de doce encantamento. Adelaide, sorridente, comentou: imagine o dia em que os canhões não terão outra finalidade do que servir de poleiro para as aves. Neste dia, os mansos de fato herdarão a terra. Oremos para que esse memorável momento não tarde a se concretizar em nossa história, respondeu Heitor, irradiando sublime contentamento. Sinta-se recompensado, Alberto, pela perda de seu idolatrado Ícaro. Que Colin nos perdoe, mas convenhamos, este é muito superior àquele que os alemães lhe usurparam. Completei, buscando ainda consolá-lo, recordando-me das últimas ocorrências terrenas. Sob o caricioso sol da manhã e os corações abastados pela mais sincera amizade, desfrutamos do passeio pelo imenso parque florido que nos acolhia com afabilidade, balsamizando-nos com dúlcidas emoções. Em meio à agradável tertúlia que nos regravava de viva afetividade, Heitor, ornamentando o prazeroso encontro com suas abalizadas considerações, proferiu: um longo caminho se fez necessário para chegarmos até aqui, porém temos sobejos motivos para nos alegrar e agradecer a Deus pelos resultados obtidos. Embora nossa luta no afã do aprimoramento não cesse, podemos respirar aliviados e mirar auspicioso futuro pela frente. Imbuídos dos melhores propósitos, abandonaremos sem dúvida as equivocadas veredas da maldade e do orgulho, e tendo solvido definitivamente parte de nosso doloso pretérito, podemos doravante aplicar o nosso potencial evolutivo na conquista de valores eternos, dedicando-nos com penhor ao sofrimento alheio, no encalce dos mais genuínos propósitos cristãos, que nos mobilizam todos os anseios e sonhos. Elevando seu proficiente olhar para o alto, acrescentou, profetizando as rotas do porvir: Alberto, que vemos entediado do passado, abandonará as máquinas para que outros continuem seu esforço e o veremos avançar feliz, empenhando-se no aprimoramento do espírito e no socorro àqueles que carecem mais do que ele. Seus voos não se farão mais nas débeis álulas de seda e bambu, mas nas asas soberbas do Evangelho, abrigado em alcovas alcandoradas de sólidos conhecimentos espirituais, que o protegerão de novas quedas. Estamos seguros de que ele e Caterine marcharão por esta trilha de redenção, confeccionando um legado de venturas, acalentados pelos sublimes propósitos de renovação e anelos que atendam, sobretudo, às novas necessidades de suas almas.
Juntos reconstruirão o lar desfeito há tanto tempo e os veremos encaminharem-se para a concretização destes elevados ideais. Não tardarão a retornar à carne em decorrência da premente necessidade de fixarem no espírito as insígnes lições recebidas. Porém, ambos, assoberbados pelas faltas do pretérito, indelevelmente marcadas na memória, distanciar-se-ão dos falaciosos alvitres do mundanismo e temos a certeza de que os imperativos de reforma moral, peremptórios, os irão guiar de agora em diante os resolutos passos. Neste sentido, os anos que serviram como enfermeiros de guerra serão decisivos na escolha de seus novos roteiros de vida e de trabalho. Acolhendo os irmãos em amoroso afago, expressou, auspiciando-os: Não se preocupem, vocês não se perderão nas veredas do vindouro, pois já guardam o farol do Cristo no coração. Ademais, estaremos de prontidão para alertá-los quanto a possíveis tentativas de evasão de rumos. Sem dúvida que, como todos, acossados pelos hábitos daninhos do passado, terão que lutar contra os crivos da personalidade ainda doente e viciosa no continuismo dos equívocos egoísticos. Contudo, serão facilmente suplantados pela nova fé que hoje lhes robustece o espírito. A dedicação ao homem, à família, a redescoberta dos afetos e da ciência do espírito lhes serão seguros beneplácitos para que sedimentem na alma o almejado título que todos buscamos, o de ceareiro de Jesus. E dirigindo-nos particularmente, cândido olhar, aduziu: Nosso maior contributo a esta aventura de soerguimento do passado delituoso foi ter angariado novos e leais amigos, enriquecendo-nos a alma de inapreciável tesouro. Eis o pagamento da lei, relicário que ultrapassa todo o meu mérito. Selemos agora, irmãos, o compromisso de nos fazer uma só família, ligados pelos benfazejos desígnios que comungamos. Abraçamo-nos enternecidos e comovidos diante da imensa expressão de lídima fraternidade que nos abastecia o coração de reconfortantes blandícias. Ouvimos de Heitor, finalizando o inesquecível encontro e para nossa imensa satisfação: Irmãos, trago assente autorização para que partamos todos em excursão de entretenimento e repouso em esfera elevada a fim de recompor a exaustão do trabalho. Os amigos devem apressar diligências, transferindo suas inadiáveis obrigações para outros servidores, pois devemos seguir viagem imediatamente. Os colegas de labor saberão tolerar suas ausências por breve período, sabendo que retornarão com forças redobradas e renovado entusiasmo para o prosseguimento das indispensáveis atividades. O infinito azul do firmamento e o solfejo dos pinheiros agitados por brisa amiga expressavam nossa gratidão a Deus pelo final feliz de mais uma jornada em prol do bem. Invocando o seu nome para nos sustentar na estrada da redenção, rumo à sua casa de amor, retiramo-nos para jamais nos apartar. Fim da narrativa.
E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.